Não estou falando só de capital, não. Sim, mas a minha pergunta é, se tem um intermediário negociando com o Brasil venda de vacina, se a vacina está toda concentrada na Secretaria Executiva, a relação teria que ser com a Secretaria Executiva. Sim. Daí a pergunta, afinal, esse Dominguete se relacionava com quem? Porque essa figura entra no processo de venda e acusa de que teria uma negociação de $1 sobre cada vacina, e quem compra a vacina é a Secretaria Executiva. Ele, no entanto, se encontra através de um coronel com o senhor de forma não marcada, num restaurante, e depois tem uma reunião no Ministério. Essa reunião era com o senhor, depois vira uma reunião com o secretário executivo. Esta lógica precisa ficar clara, porque, na minha opinião, aqui, tentando compreender os fatos, na realidade, a relação desse senhor Dominguete, muito provavelmente, ou é com o coronel Elcio, ou é com alguém que estava no controle dessa compra. Eu não consigo compreender por que encontra com o senhor, por que tem uma relação com o senhor, se o senhor não compra, se o senhor não manda, qual o poder de decisão, por que esse encontro, por que essa relação? Senador, no meu discurso de abertura eu citei que talvez o que tenha me trazido até aqui tenha me complicado nessa verdadeira tragédia que é a iniciativa. Nós passamos no Ministério da Saúde por diversas crises, anestésico principalmente. O senhor realmente acha que a gente conseguiu botar anestésico no braço do cidadão quando estava entubado, trocando ofício e mandando e-mail? Não foi. A gente entrava na fábrica e levava o que estava pronto no pallet. A gente ligava e verificava se tinha. O problema é que uma situação atípica, ela tem que ser examinada à luz, um fato atípico, ela tem que ser examinado à luz de uma situação atípica. Eu não estou falando não estou falando de aspirina. Eu estou falando que eu tive notícia de 400 milhões de doses, como diversas outras vezes apareceram em Brasil afora, e o meu único medo, o meu único medo era o seguinte: o senhor imagina hoje alguém chegar aqui e falar assim, não, olha só, verifica lá na caixa de e-mail do diretor, eu ofereci 400 milhões de doses e ninguém procedeu nada. Mas, senhor Roberto, eu acho que tem uma questão central. A AstraZeneca, nesta data, já estava em tratativa com o governo brasileiro. O governo brasileiro já estava conversando com a AstraZeneca, não com o intermediário. Se a Davat, que até hoje eu não consigo entender de verdade se essa Davat age de boa fé, se ela age de má fé, é muito estranha toda essa construção de uma delegação sem contrato, sem nenhum documento, com esse senhor Dominguete, com o cara que ele diz ser o representante aqui no Brasil. Agora, por que o seu departamento ou o Ministério, antes de continuar, não checou com a AstraZeneca a posição dessa Davat? Qual é a sua opinião sobre a Davat? Senador, exatamente esse é o ponto. Isso nunca prosseguiu. Eu solicitei o documento não foi apresentado e morreu. Agora, se o senhor não negociava a vacina, por que tinha que ser com o senhor o contato e não com a Secretaria Executiva? Veja bem, senador, quando chega para mim a possibilidade de ter 400 milhões de doses prontas, a minha ação foi só checar se elas existiam. E isso está formalizado por e-mail. Se houvesse algum tipo de intenção, senhor Roberto, não seria formalizado. Senhor Roberto, olha, eu preciso dizer que é muito estranho esses fatos. Até porque, veja bem, eu tenho certeza que o relator lhe fez essa pergunta e o senhor colocou de outra maneira. Por que eu olho essa disputa interna? Porque o mês de outubro do ano passado foi um mês marcado por vários eventos em torno do cargo que o senhor ocupa. O senhor chegou a ser indicado para a Anvisa, retiraram a sua indicação, e isso foi no mês de outubro.
E no mesmo mês de outubro, o coronel Elcio teria pedido a sua exoneração ao ministro Pazuello, ao general Pazuello, que teria concordado com a sua exoneração. Não sei, talvez o senhor possa esclarecer o que aconteceu, mas fato que está aqui, a matéria é pública do Estadão, um contrato com uma empresa chamada Life Technologies Brasil Comércio, que trata de testes de Covid-19, presidente Omar Aziz, no valor de 133 milhões de reais, tornou-se investigação do Tribunal de Contas da União. O que o senhor pode explicar sobre esse fato? Senador, essa notícia que o senhor se refere é exatamente este caso que eu expliquei. E eu fiz essa explicação, inclusive, para o general Braga Neto, na Casa Civil, quando do ocorrido. Eu tenho uma empresa que oferece um teste, me perdoe aqui que não está na mão, só um segundo por gentileza. Eu tenho uma empresa que oferece um teste a R$ 13,32. Eu tenho a segunda empresa que oferece o mesmo teste a R$ 25,95. Eu não sou responsável por habilitar proposta técnica. A questão se há ou não irregularidade, ela tem que ser levantada. A certeza que eu tenho é que a irregularidade não é minha. A pergunta do relator é, e se não é o responsável, por que receber os caras para negociar? Esse aqui é o problema. Não, a gente falando de outra coisa. Esse aqui é o problema, né? Falando de outra coisa, falando do kit de extração. O kit Covid, O senhor... parece que é a primeira questão de suspeita sobre o departamento de compra. Senador, o senhor imagina... E há uma disputa interna dentro do Ministério e que soma a questão que o senador Renan coloca. Se ele não negocia Covid-19, vacina, por que tentam falar com ele? Eu acho que esses são dois pontos importantes. Por gentileza, me permite só responder a sua pergunta. Eu perguntei isso 10 vezes. A área técnica habilitou essa proposta e a reviu por 4 vezes. Como que eu, diretor do Departamento de Logística, iria mexer nessa proposta? Eu não tenho competência nem técnica e nem regimental para isso. No último questionamento, a área técnica explica, olha, nenhuma proposta atendeu o instrumento convocatório. E daí esse contrato passa a ser nulo, ele é anulado, enfim. É porque é importante deixar dito para a opinião pública que alguém perguntou aqui se o Ministério da Saúde tinha compliance. O Ministério da Saúde tem uma diretoria de integridade, que em outras palavras significa compliance. É a integridade da natureza da compra. Esta diretoria, que é a diretoria de compliance, ela acionou os órgãos de comando e controle, de fiscalização, após ter identificado irregularidades no processo de aquisição dos kits para teste de Covid-19. E o próprio Tribunal de Contas da União está fazendo as análises com relação a isso. Mas esse contrato foi anulado, foi cancelado. Só uma observação. O despacho da diretoria de integridade é quase 30 dias depois do meu. Que também despachou no sentido contrário da compra. Sim, eu aponto a irregularidade. Então por que o coronel Elcio, com a Secretaria Executiva, a partir disso, toma uma medida de pedir a sua exoneração e o general Pazuello concorda? Por quê? O senhor não consegue dizer por quê? Roberto, o senador Eduardo está te perguntando um negócio que você sabe, filho. É importante para nós e importante para você. Eu quero dizer a você que eu entendi o seu depoimento como sendo o seguinte: eu era o departamento de compra e por uma decisão do Ministério, as compras da vacinação foram centralizadas na Secretaria Executiva. Aí eu fico sem saber qual é o papel do Roberto na conversa com o tal do Dominguete. Aí vem uma outra questão. O coronel Elcio pede a exoneração dele em função de um contrato de teste Covid que ele se manifestou contra antes mesmo do compliance do Ministério, e nós não entendemos. É óbvio, tem uma disputa aí.
E só uma pessoa pode nos dizer qual é. É você. Que foi sacrificado. E não só sacrificado na função, mas sacrificado perante a opinião pública. É o pior. Portanto, ou você esclarece o que está acontecendo, ou todos nós vamos ficar com uma dúvida na cabeça permanente. Qual é o papel da sua conversa com o Dominguete? As anteriores. E por que o governo retira a sua indicação da Anvisa? E mais do que isso, por que o secretário executivo pede essa exoneração, o ministro concorda e você não sai do cargo? Essas respostas precisam ser dadas e só você pode dar. Essa é a tua oportunidade. Senador, de fato, eu não sei responder essa pergunta.